Hoje, neste canal, vamos romper o silêncio que tentam impor, falar sem medo e encarar de frente os fatos que muitos preferem esconder. Aqui é a voz de quem trabalha, acredita na família, respeita a fé, defende a propriedade e honra a pátria. Não aceitaremos que a verdade seja censurada, que a justiça seja instrumentalizada ou que a nossa soberania seja negociada em mesas fechadas. Se você ama o Brasil, se você sabe que coragem é o que separa servidão de cidadania, fique comigo até o final. Vamos expor nomes, ideias e estratégias, com clareza e firmeza, para que o Brasil real, o Brasil que levanta cedo, paga imposto e não se curva ao autoritarismo, volte ao centro do poder. Sem rodeios, sem concessões, sem medo. Agora é a hora de separar o discurso da realidade, o marketing da verdade e a propaganda do fato. Aperte o cinto, porque a partir deste exato momento, nós entramos no território onde muitos não ousam pisar. O território da verdade incontornável. Você está no lugar certo. Vamos direto ao assunto. A cena é emblemática. Antes da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos da América e do Brasil, Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, surge uma pergunta direta sobre Jair Bolsonaro. Donald Trump, sem rodeios, reafirma que sempre gostou de Bolsonaro, que o considera um negociador duro e que se sente muito mal com o que vem acontecendo com ele no Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro registra isso na rede social X e desperta um debate maior do que parece à primeira vista. O que poderia ter sido uma formalidade diplomática transformou-se em uma janela para o realinhamento geopolítico, para a disputa narrativa dentro do Brasil e para a possibilidade concreta de instrumentos de pressão internacional, como a Lei Global Magnitsky de responsabilização pelos direitos humanos, entrarem no radar de influenciadores e formuladores de política externa nos Estados Unidos da América. A percepção de Eduardo Bolsonaro, ao enfatizar o desconforto do atual presidente brasileiro quando o nome do ex-presidente surge à mesa, é coerente com um enredo que já está em curso, o do antagonismo crescente entre um projeto político que busca normalizar a perseguição de adversários por vias administrativas, judiciais e simbólicas, e um movimento conservador que enxerga nisso um padrão de instrumentalização do Estado. Nesse contexto, a empatia destacada entre Donald Trump e Jair Bolsonaro não é apenas um gesto pessoal. É um sinal de que a narrativa sobre lawfare cruzou fronteiras e poderá suscitar reações políticas, diplomáticas e até sancionatórias, especialmente se a comunidade internacional entender que há violações graves de liberdades civis, do devido processo legal e de garantias fundamentais no Brasil. A relação entre Trump e Bolsonaro foi construída sobre afinidades claras, visão de soberania nacional forte, crítica aberta ao globalismo burocrático, compromisso com políticas de segurança e fronteiras, defesa de valores conservadores no espaço público. Quando Donald Trump afirma que se sente mal com o que acontece com Jair Bolsonaro e que o considera um negociador duro, não está apenas prestando uma cortesia. Ele está emitindo um sinal político. Considera que o tratamento dispensado ao ex-presidente brasileiro escapa dos limites de uma disputa normal e adentra o campo da coerção judicializada, uma lawfare de novo tipo, que não se sustenta necessariamente pela força dos fatos, mas pela força de estruturas institucionais predispostas a um desfecho antecipado. Essa leitura ganha corpo quando Eduardo Bolsonaro acrescenta a palavra empatia. A empatia, no caso, não é banal, ela é estratégica. Donald Trump se vê, em alguma medida, no espelho de Jair Bolsonaro. Ambos enfrentaram tentativas de deslegitimação, campanhas midiáticas hostis, contestações judiciais e criminalizações que atravessam o limite entre a crítica político-partidária e o ataque à própria possibilidade de alternância de poder. Em linguagem clara, se hoje Lula e sua base normalizam o combate político por meios judiciais e administrativos, o mesmo poderá ocorrer com Donald Trump assim que ele deixar a presidência, caso não haja uma reação conservadora internacional que devolva limites, amarre procedimentos e exija proporcionalidade. O Brasil vive, há anos, um processo de erosão das fronteiras entre crítica política e criminalização do adversário. O conceito de lawfare ganhou relevância justamente por nomear a instrumentalização do sistema de justiça, de órgãos de controle e de instâncias regulatórias para restringir, intimidar ou neutralizar atores políticos indesejados. No caso do conservadorismo brasileiro, a escalada vai muito além de debates ideológicos. Envolve cerceamento de plataformas digitais, imposição de narrativas únicas em meios de comunicação tradicionais
e uma inquietante tolerância com medidas excepcionais que, em democracias robustas, só se admitiriam em contextos de emergência real e comprovada. Quando o atual presidente brasileiro encontra Donald Trump e o nome de Jair Bolsonaro surge como um incômodo inevitável, o que se vê é a colisão de dois mundos. De um lado, a tentativa de apresentar o Brasil como uma democracia serena, reconciliada, que recolocou o trem nos trilhos. De outro, o registro vivo de que a estabilidade vendida ao exterior repousa sobre uma camada de gelo fino, sob a qual há processos, medidas cautelares, restrições desproporcionais e práticas que evocam, no mínimo, um estado de exceção administrativo. A Lei Global Magnitsky de Responsabilização pelos Direitos Humanos é um instrumento do Congresso dos Estados Unidos da América que autoriza o poder executivo daquele país a impor sanções a indivíduos estrangeiros envolvidos em graves violações de direitos humanos e em atos significativos de corrupção. Essas sanções incluem congelamento de bens sob jurisdição norte-americana, proibição de entrada em território dos Estados Unidos da América e restrições financeiras amplas. Não se trata de uma bomba diplomática lançada ao acaso, é um mecanismo calibrado, com procedimentos formais, consulta interagências e padrões probatórios que, embora não equivalentes a um processo judicial, exigem robustez documental, coerência e justificativa pública. A relevância para o Brasil é dupla. Primeiro, a lei não se limita a ditaduras abertas ou a cenários de guerra. Ela mira condutas individuais, não regimes abstratos. Se houver indícios de atores que estejam praticando violações graves, como supressão sistemática de liberdades civis, repressão direcionada a opositores com desproporcionalidade, prisões arbitrárias, perseguição por opinião ou uso abusivo do aparato estatal para silenciar dissenso, o assunto pode sim entrar na pauta. Segundo, a Lei Global Magnitsky funciona como dissuasão. O simples fato de ser discutida por senadores, deputados e figuras influentes já produz efeito. Executivos, magistrados, procuradores, reguladores e operadores administrativos pensam duas vezes quando entendem que seu nome pode se tornar objeto de sanção pessoal, com consequências patrimoniais e reputacionais fora das fronteiras brasileiras. Do ponto de vista conservador, alguns sinais de alerta têm sido enumerados por juristas, jornalistas independentes e parlamentares. A elasticidade de conceitos para punir o discurso político, confundindo crítica contundente com ato criminoso. Medidas cautelares que se prolongam no tempo, sem a devida revisão proporcional e com justificativas genéricas. Restrições de liberdade de expressão que alcançam pessoas físicas, veículos independentes e lideranças políticas, com critérios opacos. Utilização de estruturas estatais para impor custos processuais, financeiros e reputacionais a adversários, independentemente de trânsito em julgado, gerando efeito inibidor generalizado. Tais elementos, quando documentados e narrados de maneira consistente, podem levar atores no Congresso dos Estados Unidos da América a solicitar que o Departamento de Estado e o Departamento do Tesouro analisem casos pela via da Lei Global Magnitsky. Esse processo não é automático nem garantido, mas é plausível, sobretudo quando personalidades com histórico de defesa de liberdades civis e de sanções a violadores no exterior colocam o tema na agenda. O senador Marco Rubio, historicamente engajado na defesa de direitos humanos e firme em relação a regimes e atores que reprimem liberdades, é um nome naturalmente associado a debates sobre a aplicação da Lei Global Magnitsky. Sob a perspectiva conservadora, é razoável supor que Rubio veria com gravidade sinais de lawfare institucionalizado contra conservadores no Brasil, especialmente se houver documentação clara, testemunhos críveis e relatos internacionalmente verificáveis de violações de garantias processuais e de liberdade de expressão. Uma reação típica de um legislador como Rubio poderia incluir exigência de relatórios e briefings ao Departamento de Estado sobre a situação das liberdades civis no Brasil, cartas públicas ou resoluções do Senado dos Estados Unidos da América pedindo monitoramento rigoroso de violações e avaliação de sanções direcionadas a indivíduos responsáveis, incentivo a audiências com especialistas, vítimas e organizações que possam trazer evidências, descrevendo padrões de perseguição política. Nada disso pressupõe hostilidade aos brasileiros, mas sim uma distinção nítida entre povo e agentes, que, porventura, usem o Estado contra o pluralismo democrático. O recado seria simples. O Brasil é um aliado estratégico, mas alianças não blindam abusos contra direitos fundamentais. Jason Miller, figura reconhecida no ecossistema de comunicação conservador e próximo de Donald Trump,
opera no eixo onde política se encontra com narrativa pública. Sua reação, dentro de uma ótica conservadora, tenderia a enfatizar alguns pontos. Amplificar a empatia entre Donald Trump e Jair Bolsonaro, sublinhando que o que se tenta normalizar no Brasil constitui um laboratório para restringir lideranças conservadoras no Ocidente. Pressionar redes sociais, jornalistas e formadores de opinião a darem voz a vítimas e a especialistas, rompendo cercos informacionais que frequentemente tentam reduzir casos complexos a slogans. Conectar o que ocorre no Brasil a tendências globais de censura, rotulagem indevida de discurso político e criminalização da oposição, fortalecendo assim a legitimidade de medidas de responsabilização, inclusive a discussão sobre sanções pessoais no marco da Lei Global Magnitsky. Essa linha de ação importa porque a batalha contemporânea é também comunicacional. Instrumentos jurídicos só ganham tração quando a sociedade entende por que existem e quais consequências pretendem evitar. Donald Trump, ao declarar respeito e apreço por Jair Bolsonaro e manifestar desconforto com o que está acontecendo no Brasil, já estabelece um enquadramento. Em linguagem conservadora, ele diria aproximadamente isto: o mundo está testemunhando, em diferentes países, tentativas de impedir a competição política por vias extrajudiciais ou por distorções do sistema de justiça. No seu raciocínio, a defesa de Jair Bolsonaro transcende pessoas. É um caso de defesa da alternância de poder e do direito do conservadorismo existir sem ser tratado como ameaça a priori. Caso a situação no Brasil evolua no sentido de mais restrições e mais atos desproporcionais, Donald Trump poderia, coerentemente, apoiar discussões no Congresso dos Estados Unidos da América sobre mecanismos de pressão diplomática, de monitoramento e, em casos graves e documentados, de sanções pessoais a responsáveis, sempre sob o abrigo da Lei Global Magnitsky. A mensagem seria dupla: os direitos fundamentais não são moedas de troca, e aliados não recebem carta branca para sufocar a oposição. Quando se diz que o Brasil tem adotado um papel negativo na política mundial, a crítica conservadora geralmente aponta para alguns eixos. Ambiguidade calculada em temas sensíveis para o Ocidente democrático, como apoio tímido à defesa das liberdades, relativização de violações em regimes autoritários e sinal trocado em fóruns multilaterais sobre direitos humanos. Proximidade retórica e, às vezes, material, com potências e regimes que não compactuam com as liberdades civis e com a economia de mercado plenamente competitiva. Postura ideológica em política externa que, em vez de ampliar pontes com parceiros que valorizam liberdade econômica e política, desperdiça oportunidades de integração tecnológica, de cadeias de valor estratégicas e de cooperação em segurança. Esse negativo do Brasil tem implicações práticas. Investidores de longo prazo olham para a previsibilidade institucional. Se o país passa a impressão de que opositores podem ser perseguidos e que regras mudam ao sabor da conveniência política, o capital paciente recua. Parceiros estratégicos no Ocidente passam a condicionar acordos e cooperações a sinais de compromisso com liberdades civis e integridade institucional. A diplomacia empresarial, que é essencial para a trazida de inovação, tende a migrar para mercados onde o risco regulatório e político é mais controlável. O ponto menos compreendido sobre a Lei Global Magnitsky é que ela não precisa ser aplicada para ser eficaz. A sua mera possibilidade já induz moderação. Quando atores públicos entendem que condutas abusivas podem resultar em sanções pessoais, não contra o país, mas contra indivíduos, muitos evitam cruzar linhas vermelhas. Isso é saudável. Limites claros evitam a erosão silenciosa das liberdades e inibem a normalização do estado de exceção administrativo. Para o Brasil, o caminho mais sensato seria redobrar o compromisso com liberdade de expressão sem filtros partidários, garantias processuais robustas com medidas cautelares estritamente justificadas, proporcionais e temporárias, transparência nos critérios de investigação e punição, com acesso amplo à defesa e controle recursal efetivo, pluralismo real nas plataformas digitais, sem terceirização de censura nem criação de crimes de opinião por atalhos regulatórios. Se esses sinais forem claros, a discussão sobre Magnitsky torna-se desnecessária. Se não forem, ela crescerá naturalmente, puxada por parlamentares, jornalistas independentes e organizações de direitos humanos, que não aceitam que a bandeira das liberdades seja capturada por um único campo ideológico. A questão levantada por Eduardo Bolsonaro, imagine o que foi tratado a portas fechadas, é central.
Em encontros desse porte, líderes não perdem tempo com trivialidades. Alguns temas são plausíveis. A situação de Jair Bolsonaro, com ênfase em garantias, devido ao processo e proporcionalidade das medidas. O ambiente regulatório brasileiro para opinião política e meios digitais, considerando o impacto direto sobre a liberdade de imprensa e o livre debate. O alinhamento do Brasil em fóruns internacionais de direitos humanos e o compromisso efetivo com liberdades civis, não apenas retórico. A possibilidade de monitoramento internacional de casos emblemáticos, abrindo caminho para alertas diplomáticos e, caso necessário, medidas individualizadas de responsabilização. Em qualquer cenário, a presença de Donald Trump confere peso político às cobranças. Não se trata de ingerência, mas de lembrar que democracias maduras precisam resistir à tentação de tratar o adversário como inimigo interno. Nada disso acontece no vazio. A sociedade civil, especialmente a conservadora, precisa documentar, qualificar e internacionalizar casos. Isso significa produzir dossiês bem fundamentados, com fatos verificáveis, nomes, datas por extenso e contextos, sem cair em generalidades. Proteger testemunhas, catalogar documentos e decisões e demonstrar padrões, não apenas episódios isolados. Alimentar uma rede internacional de monitoramento que envolva legisladores, organizações de defesa de direitos humanos e veículos que não se curvam ao monopólio narrativo. A imprensa independente, por sua vez, cumpre um papel insubstituível. Iluminar o que muitos preferem manter na penumbra, traduzir temas técnicos para o público leigo e cobrar coerência de autoridades que defendem democracia para fora e praticam exceção para dentro. A empatia de Donald Trump com Jair Bolsonaro, destacada por Eduardo Bolsonaro, é um marco político que reorganiza a conversa global sobre o Brasil. Não é um gesto isolado. É um sinal de que a tolerância à lawfare tem limites e de que, no mundo real, a liberdade tem guardiões. A Lei Global Magnitsky, por sua vez, aparece como um lembrete de que os direitos fundamentais possuem lastro e de que o custo de violá-los pode recair diretamente sobre quem decide violá-los. Para o Brasil, a escolha é clara. Ou reafirma na prática o compromisso com as liberdades civis, assegurando o devido processo e respeito ao pluralismo político, ou aceitará conviver com a perspectiva de escrutínio internacional mais duro, com eventuais sanções pessoais e com o desgaste de ser visto como um país que falhou no teste das democracias maduras. O conservadorismo brasileiro, por seu turno, tem uma tarefa estratégica: resistir sem ódio, insistir na legalidade, documentar com rigor e falar para o mundo. Porque, no fim, a verdadeira força não está no silêncio da intimidação, mas no brado calmo, persistente e transparente de quem sabe que a liberdade, uma vez cedida, raramente volta sem um preço mais alto. E é precisamente esse preço que a empatia de Donald Trump com Jair Bolsonaro, a vigilância de parlamentares como Marco Rubio e a assertividade de comunicadores como Jason Miller buscam evitar. A mensagem é nítida: pluralismo não se negocia. Democracia não é palco para perseguição. E o Brasil só será grande quando todos puderem disputar o futuro sem medo do Estado.